Devo ter esquecido alguma coisa a mais aqui também. Bom, voltando. Demorei muito tempo. Demorei, mas cheguei. Vai. E vocês têm que partir daqui e melhorar o que eu fiz. Então, demorei muito tempo. Na procura de causa metabólica, endócrina, digestiva, imunológica, não conseguia sucesso terapêutico. Quer dizer, fazia tudo isso daqui e não funcionava. Faltava esse. Hoje, colocamos na rotina de exames a pesquisa de IgG, do micoplasma, da clamídia, que não é mais clamídia, é clamidófila. A medicina evolui, pessoal. Viu? Ela chamava clamídia, agora, como a medicina evolui, ela passou a se chamar clamidófila. A mesma coisa. Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, helicobacter, todos esses bicharadas aqui eu peço. Não esqueçam de pedir Wasserman, pessoal, Wasserman VDRL. Descobre. Eu contei para vocês do velhinho que chegou no consultório. Um cara bonzinho, parecia um padre. Ele chegou assim, ó. Tabes dorsais. Tabes dorsais. Sífilis. Puxa vida. Se você não. Aí é clínica, né? Clínica, faz diagnóstico. Mas é rotina pedir o Wasserman. Eu ia ver no Wasserman. Mas, puxa vida, nós somos clínicos, nós precisamos esperar o exame para fazer diagnóstico. A gente olha, o paciente examina, o paciente tira tudo que você pode tirar, né? Bom, esta lista aqui está longe de estar completa. Entretanto, se a nossa primeira abordagem biomolecular nos pacientes, isso que eu falei aqui, não deu certo, pensamos com firmeza na etiologia biológica, tá, pessoal? Fazemos tudo isso aqui, é simples fazer tudo isso aqui, e rápido, simples e rápido. Né? Não funcionou, então vamos pensar na etiologia biológica. A prova, então. Prova, isso aqui não está funcionando, não é possível. Não é possível. Esse IgG tuberculose vai dar positivo em quase todo mundo. Então vamos lá, ó. Agora, olha, nós temos que ter cuidados. Olha o cuidado desse. Fala. A tuberculose, você faz PPD. Só PPD. PPD. Agora, olha, PPD. Olha a desgraça. Deu bastante positivo. Opa, tem aí PPD. Deu negativo. Pode ser que tenha PPD, você está muito mal. Está muito mal. Alérgico. Está alérgico. Difícil. Dificílimo. 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 Mas pensa em tuberculose. Pensa na micobactéria tuberculose e na micobactéria bovis. Grande produtora de câncer. E outras doenças que vocês vão ver aqui. Eu enumerei isso, pessoal. E aí eu gostaria que vocês fizessem tabelas, como eu tenho tabelas lá, porque eu não guardo, eu não vou guardar tudo. Aí pega a tabela e vê o que pode dar doença. Vocês vão ter a tabela já já. Então, olha, cuidado. Para o micróbio patogênico infeccioso, que foi notado frequentemente acompanhando uma doença, existem várias possibilidades lógicas que podem explicar essa associação. O agente patogênico é um espectador inocente. Ele não desempenha nenhum papel causal na etiologia, mas por algum motivo é mais prevalente em pacientes com a doença. Talvez porque a doença comprometa a resposta imune. Então, primeira coisa, espectador inocente. Segundo, o patógeno predispõe o desenvolvimento da doença. Quer dizer, aumenta o risco de contrair a doença. Mas o agente patogênico não causa a doença. Tá bom, meu filho. Ele não causa a doença. Por exemplo, o herpes genital aumenta o risco de infecção pelo HIV. Bom, outra coisa. O agente patógeno que você encontrou é uma condição necessária, mas não suficiente para provocar a doença. Ou seja, o agente pode causar a doença, mas o fará apenas em combinação com um ou mais outros fatores causais, tais como fator genético do hospedeiro, exposição a metal tóxico, exposição a agrotóxico. Quer dizer, é uma condição necessária, mas não suficiente. Em quarto, o patógeno é uma causa direta e singular da doença. Mas essa causalidade ainda tem que ser provada. Quer dizer, é difícil você afirmar, né, que um agente
determinado agente está provocando aquela doença, porque existem todas essas possibilidades. Ô Felipe, eu imagino que a maioria dos médicos ouvir isso, não tem noção, vai desacreditar totalmente, né? Ó, determinar se um agente patogênico desempenha papel causal em uma doença crônica é frequentemente difícil por várias razões. Olha como é difícil falar que um agente causal provocou tal doença. O período de tempo entre contrair o agente infeccioso e o aparecimento dos primeiros sintomas da doença é longo, muitas vezes é longo, às vezes décadas. Um patógeno infeccioso pode não causar a mesma doença em cada pessoa, como falava Pasteur, né? Uma bactéria e uma doença. Isso não se pensa mais assim. Uma infecção pode ser assintomática em sua fase aguda e passa despercebida. E os sintomas podem aparecer muito mais tarde, sob a forma de uma doença crônica. Algumas vezes, as estirpes específicas únicas de um agente patogênico estão ligadas a uma doença. Outras estirpes do mesmo micróbio podem ser inofensivas. E nós não fazemos diagnóstico de estirpes, pessoal. Mas o que a gente faz é gram positivo e gram negativo, né? Uma genética, o 16R ribossomal, nós não conhecemos de cada bactéria Escherichia coli, por exemplo. Um agente patogênico pode precipitar a doença apenas em combinação com um ou mais fatores causais. Geralmente, pessoal, é a falta de nutrientes, é a presença de metal tóxico, né? É a presença de agrotóxico, a presença de alergia alimentar, é a presença de genes adormecidos, tudo isso que nós conversamos aqui. Pode haver mais do que um agente patogênico para uma dada doença. Olha só. Aí contraria o que nós aprendemos na escola, né? Um patógeno, uma doença, um patógeno, uma doença, né? Então, isso não é mais assim. Essa possibilidade existe. Quer dizer, um determinado agente pode provocar várias doenças diferentes, dependendo da pessoa, dependendo da carga, né? Bacteriana ou viral, e dependendo da força de reação de cada hospedeiro. Pode haver agentes patogênicos que não são facilmente detectáveis, que desempenham um papel causal em uma doença. Por exemplo, bactéria sem parede, micoplasma, clamídia, etc. Aqui nós podemos ter isso no sangue, né? O IgG da clamídia, IgG do micoplasma, IgG do EBV, CMV, etc. Ó, vamos ainda determinar se um agente patogênico desempenha papel causal em doença crônica. Um micróbio patogênico pode causar doença facilmente por meios diretos, como por exemplo, infectar e destruir células, ou então causar a doença através de meios indiretos, mais complexos e complicados, com citocinas, por exemplo, ou processo autoimune induzido por infecção microbiana. Olha só, infecção por tuberculose induz uma citocina inflamatória, que em seguida causa danos graves a tecidos à distância, pessoal, à distância. Então, um micróbio patogênico pode não estar necessariamente presente nos tecidos doentes ou órgãos. Olha só, toxinas bacterianas podem viajar, danificar tecidos a distâncias em locais distintos do local de infecção. A infecção aqui provoca citocina e a doença é ali. Processos inflamatórios autoimunes ou precipitados por agentes infecciosos também podem atuar e danificar tecidos à distância.
Uma hipótese que vem tendo cada vez mais aceitação por alguns grupos é que a doença autoimune não seria uma autoagressão às nossas próprias células, mas a bactéria sem parede está dentro da célula, o vírus está dentro da célula. Então, seria uma tentativa do organismo matar ou administrar essas bactérias intracelulares. E aí a célula também sofre, né? E destrói a célula, tiroidite de Hashimoto e outras doenças autoimunes. Então essa é uma ideia interessante para isso que nós estamos conversando aqui. Então pensar que doença autoimune tem que dar um imunossupressor, não é mesmo? Então o nosso sistema imunológico não vai atacar as células. Mas se essa teoria for verdade, imagine o que vai acontecer com essas células. As bactérias lá dentro, o BV lá dentro, isso vai piorar. Vai chegar uma hora que isso explode e piora. O sujeito fica mais doente ainda até morre. Né? Esse jeito de abordagem. É por isso que existe uma vacina antibrucélica que um médico do Espírito Santo usava para tratar artrite reumatoide, sabe? Essa vacina antibrucélica, ela é imunostimulante. É imunostimulante. E durante a vida desse médico, ele está com 102 anos agora. Não é Genésio da Veiga. Ele está com 102 anos. É um chato. Mas ele descobriu um negócio importante. Algumas doenças autoimunes desapareceram. Ele não tem muito controle do que ele faz. Mas algumas desapareceram. Eu vi os casos, eu segui isso daí. Interessante. Então, um imunoestimulante, não um imunossupressor, tratando de doença autoimune. Uma delas é a artrite reumatoide, que ele trata bastante, né? Salve. Eu tratei com ele 400 casos, 380 casos de artrite reumatoide. E 80% dos casos funcionaram com a vacina antibrucélica. 80%. Bom, eram doentes graves. Bom, deixa eu falar. Olha, um micróbio patogênico pode causar doença por meios diretos e meio indireto. Pensar que uma infecção aqui pode provocar doença ali por causa das citocinas. Né? Depois você me arruma isso aqui. Só referindo, Que é a filha. Deve ser. Aquelas cardites reumáticas, se classicamente sabe que a bactéria Streptococcus beta-hemolítico produz o streptozina. Yes! Certo! Certíssimo! Vou te mostrar exemplo. Bem, pessoal, por que eu estou falando tudo isso? Podia mostrar para vocês a tabela e pronto. Mas nota bem, nessas 160 referências bibliográficas, os autores tiveram o cuidado que eu estou mostrando para vocês. Para considerar uma doença com agente causal ou não. Tá certo? Tudo bem? Você vê a seriedade do que nós estamos conversando aqui. Não é o bicho está lá, tem a doença, pronto. Não foi assim. Todos aqueles critérios foram seguidos. Apesar das dificuldades da obtenção de prova de nexo causal, o biólogo evolucionista, esse Ewald e o Cochrane, são conhecidos por sua tese de que muitas doenças crônicas comuns de etiologia desconhecida são provavelmente causadas por infecção microbiana crônica de baixo grau. Seriam as infecções crônicas subclínicas, aquelas que a gente faz diagnóstico com que exame? Proteína C reativa ultrassensível, né? Então, esses biólogos evolucionistas contraria a visão predominante de genes, essa teoria de que genes são os responsáveis pelo desenvolvimento de doenças crônicas. É o que nós sabemos, né? Nós aprendemos. Então, eu vou falar de novo aqui, que é tão importante. Apesar das dificuldades na obtenção de prova de nexo causal, os biólogos evolucionistas Ewald e Cochrane são conhecidos por sua tese de que muitas doenças crônicas comuns de etiologia desconhecida são provavelmente causa por infecção microbiana crônica de baixo grau, infecção crônica subclínica, contrariando a visão predominante de que genes são os responsáveis por essas doenças crônicas.
Então, esses dois biólogos evolucionistas apoiam com lógica a tese da biologia evolutiva, explicar que se doenças crônicas são comuns e prejudiciais, elas não são de causa genética, porque a evolução natural teria retirado essa população do planeta. Em outras palavras, qualquer gene causador de doença que reduza a sobrevivência e a fertilidade irá eliminar-se ao longo de certo número de gerações apenas por pressões evolutivas. Por isso, tais doenças genéticas se extinguiriam. Tá? Estou te atrapalhando, né? Desculpa, eu não tem outro jeito aqui. Opa, funcionou. Ó, Ewald diz que as únicas doenças genéticas que persistem são aquelas que fornecem um benefício de compensação. Por exemplo, os genes que codificam a doença anemia falciforme são mantidos e persistem por gerações, uma vez que esses genes também protegem contra a malária, que mata milhões em todo o mundo. Então, a anemia falciforme como doença geográfica, que nós conversamos a vez passada, com aquilo lá que você, primeiro de todos nós aqui, deu o mecanismo, né? Outros fatores causais incluem tudo que conhecemos da biomolecular. Toxinas ambientais, radiação, dieta, estilo de vida, estresse epigenético, lá. Doenças também podem ser multifatoriais, de modo semente a se manifestar quando existem múltiplos fatores causais. Por exemplo, agente biológico mais metal tóxico, agente biológico mais agrotóxico, micobactéria, tuberculose ou aves mais cigarro, dando tumor pulmonar. Acredita-se que 60% dos tumores de pulmão tenha a micobactéria, tuberculose ou aves envolvida, sabe? Envolvida. E interessante, eu tive um paciente com 94 anos, com um tumor aqui. Vocês lembram aquela aula da vitamina D? Que tinha um sanatório que colocava os tuberculosos no sol? Então, eu imaginando isso, que 60% dos casos podiam ser por tuberculose, e eu não sabia, e podia dar droga para ele antituberculose, sem saber. Então, dei tudo aquilo, fiz tudo aquela da biomolecular, dei vários fitoterápicos carcinostáticos, para o tumor não crescer mais, e pus ele no sol 30 minutos por dia, das 11 às 13. Estou falando das 11 às 13, pessoal, não 9 horas da manhã. E o velhinho fez isso certinho, até ficou vermelho. Estava vermelho. Em 4 meses, ele desapareceu o tumor. 4 meses. 4 meses. Sumiu. Não tinha mais. E eu tenho até a fotografia dele, não estou com a fotografia dele aqui. Mas até a fotografia no início, assim, 4 meses depois ele está assim, ó. Ele está assim, todo vermelho, né? Mas ele é de Sergipe, sujeito de Sergipe, ficou lá no sol de Sergipe, lá, pegando sol. Eu imaginei pegar essa bactéria e matar com sol, né? Como aquela aula que eu dei aqui, né? Aquele sanatório que curava tuberculose, curava um monte de gente. Aí mudou o diretor, ele resolveu pintar os vidros, deixar Ray-Ban para ficar mais bonito. Aí não funcionou mais nada, virou hotel. Aí não funcionou mais nada, virou um spa lá. O que é? Auguste Rollier. Fala de novo o nome. Eu tenho que falar bem alto para todo mundo ouvir, porque eu não lembrei desse nome. Auguste Rollier. O que é? Foi que morreu o sol? O nome do pesquisador que fez isso, o médico, né? Ele colocou. Sanatórios. Então fala de novo o nome dele, olha, bem alto para todo mundo ouvir. Fala, Auguste Rollier. Rollier, com H? R-O-L-L-I-E. Rollier. Esse que mandou pintar ou não? Não, esse que descobriu. Botou a varanda toda pro sol. O que mandou pintar fugiu. Está fugido até hoje. Bom, então vamos lá. Opa, está funcionando. Em uma dada doença de difícil tratamento, se a nossa primeira abordagem biomolecular não funcionar, pensamos com firmeza na etiologia biológica, tá, pessoal? Vamos fazer isso assim como um jeito de encarar
evolutivamente uma doença. Fizemos tudo aqui da biomolecular. Não está dando certo. Vão lá olhar. Vocês já pediram, no primeiro exame, você tem lá já o EBV, o CMV, a clamídia, o micoplasma, o coxsackie, vocês têm tudo lá já pedido. A IgG. Aí vocês vão lá no IgG deles e vão dar valor para aquele IgG, não é mesmo? Vamos lá. Lista de doenças associadas com patógenos infecciosos. Na lista de doenças associadas a agentes infecciosos, que nós vamos ver abaixo, tenha em mente o seguinte: não há nenhuma prova definitiva de que os patógenos associados desempenham papel causal na doença, e sim apenas uma possibilidade. Tá? São necessárias mais pesquisas para determinar se esses patógenos participam causalmente nas doenças elencadas aqui. Vamos notar que essa lista abrange algumas das doenças humanas mais comuns associadas com agentes infecciosos, mas não exaure as possibilidades. Quer dizer, vocês vão ter que ficar clinicamente de olho, qualquer coisa que vocês fizerem. Vocês já fizeram tudo isso daqui, a doença não está melhorando com nada da nossa medicina convencional. Não vamos esquecer a nossa medicina convencional. Já foi feito tudo da medicina convencional. Já foi feito tudo da medicina biomolecular. Vamos então valorizar o IgG desses agentes biológicos. É isso que eu quero colocar aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Alzheimer. Olha só, associado com clamídia, pneumonia, Helicobacter pylori. Toxoplasma gondii, herpes simples vírus, tá? Alzheimer com isso. Vocês não vão precisar decorar isso aqui. Pega uma tabela e fica junto. A esclerose lateral amiotrófica, a doença do neurônio motor. Ecovírus, que é um enterovírus, né? Retrovírus. E outra coisa é a borrélia. Não vai esquecer da borrélia, tá? Na esclerose lateral amiotrófica. Anorexia nervosa. Como que a gente imaginar que a anorexia nervosa poderia estar associada? Olha, tudo isso aqui são referências bibliográficas, tá? Quer dizer, teve um autor que estudou especificamente a borrélia, Streptococcus e essa ameba fragilis aqui. O senhor faz IgG e IgM, correto? No rastreamento? De borrélia? Ah. Não. Porque o pessoal não faz, né? É isso. O pessoal não faz borrélia. Eu nunca vi. Quem faz borrélia bem é lá na USP, sabe? Na USP faz bem, mas nos lugares não fazem. Ameba também, IgG e IgM com ameba também quase ninguém faz. Eu tenho pedi tanto, nem Fleury, nem outros laboratórios mais. Ansiedade. Citomegalovírus associado com ansiedade, esse indivíduo aqui. Oxa vida. O Helicobacter pylori de novo. Esse Helicobacter pylori é um maldito, né? Ele está em todas os Helicobacter, viu? Se der uma taxa, vamos supor, eu peço o bichinho, o IgG alto de Helicobacter pylori, é bom indicar uma endoscopia digestiva alta ou não? Sim. É bom, né? Sim. É bom, porque ele é um causador de câncer, né? Sim. De úlcera de câncer. Sim, senhor. Né? Sim, senhor. Perfeito. Asma. A asma associada com rinovírus, com o vírus sincicial respiratório humano, com a clamídia pneumoniae e outro autor aqui, a clamídia está particularmente associada com quando a asma se inicia na fase adulta. Clamídia. A clamídia é uma bactéria sem parede, né? Que fica escondida, parasitando o nosso citoplasma. A gente convive com ela. Aterosclerose. Isso aqui já é sabido, né? A clamídia nas placas de ateroma, né? Foram encontradas bactérias, a clamídia nas placas. Doença coronariana crônica, associada com herpes simples. Olha a clamídia de novo aqui.
Você vê que ainda aqui escreve clamídia, quer dizer, são trabalhos, não são tão recentes, né? Então tem mais de 5 anos esses trabalhos. AVC. AVC está associado com bactérias. Clamídia, olha o Helicobacter de novo aqui, olha a Mycobacteria tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, varicela zoster e histoplasma, um fungo, né? Um fungo. Você vê quantas bactérias podem estar envolvidas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 referências diferentes. Cardiomiopatia dilatada. Enterovírus e o Coxsackie-B. Esse Coxsackie-B também é um vírus maldito, viu? Infarto do miocárdio. De novo a clamídia, porque ela fica na placa, né? Encontrou-se clamídia na placa. Citomegalovírus. Olha o Coxsackie-B de novo. Né? O Coxsackie-B está também associado com uma não esperada morte súbita devido à miocardite. Ó, miocardite por enterovírus, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Déficit de atenção e hiperatividade e doenças do aprendizado estão associados com a Borrelia burgdorferi. Vendo essa Borrelia tanto aí, dá vontade de pegar todos os pacientes e dar vibramicina para eles, né? E pega bem, vai. Pega. Ou minociclina. Vocês vão ver, no final, vocês vão estar com vontade de dar antibiótico. Faz um trial de antibiótico nesse pessoal. Opa, vamos lá. Então, é Borrelia, Streptococcus, HIV, enterovírus, convulsão febril, o herpes vírus 6, influenza A, né? Mas olha, pessoal, as crianças que têm esse tipo de patologia, a biomolecular resolve bem uns 70% a 80% delas, viu? A aplicação do que nós falamos aqui. Bem uns 70% a 80%. Autismo. Olha a rubéola aqui. Agora, olha. Autismo associado com infecção pré-natal da mãe, por rubéola, né? Citomegalovírus de novo. A bactéria Clostridia, a espécie Clostridia, está associada com autismo. Essas bactérias estão presentes em grande número no intestino das crianças autistas. Por isso que no autismo, pessoal, vocês têm que tomar